Você precisa saber, por exemplo, que os ingredientes sem glúten, eles são diferentes dos ingredientes lá dos bolos, dos pães que se usa para fazer né, com glúten, com farinha de trigo. Então, são ingredientes diferentes. Nós temos que usar mais de uma farinha, por exemplo. Nós temos que usar um agente de liga para unir os demais ingredientes da receita. Então, são ingredientes diferentes e que a gente precisa ter mais cuidado ao utilizá-los. Tem muitas pessoas que querem, né, que as receitas sejam fornecidas em xícaras e colheres medidoras. Por que isso não funciona para as receitas sem glúten? Porque nós precisamos de exatidão. Aqui é essencial nós termos exatidão nas quantidades dos ingredientes, tá? Por exemplo, se você está usando, deixa eu pensar no ingrediente, gordura, né? Óleo vegetal para fazer um bolo. Aí você usou ali o óleo vegetal em ml, colocou uma xícara, por exemplo, de 200 ml de gordura. Vamos supor, tá? É só um exemplo. A gente nunca vai usar essa quantidade, mas é só um exemplo. Só que a xícara que a outra pessoa tinha usado era de 100 ml. E como você não sabia a diferença de tamanho aí, você colocou o dobro de gordura na sua massa. O que vai acontecer com o seu bolo? O seu bolo, ele vai ficar muito pesado, a massa fica muito pesada, embatumada, porque eu tenho excesso de gordura nela. Então, a exatidão nas quantidades é essencial para você conseguir um resultado perfeito, né? Nós temos diferentes ingredientes, por exemplo, a farinha de coco, que lá na panificação e confeitaria com glúten, nós não usaríamos, né? A farinha de coco aqui, pra gente, ela é muito, muito legal de usar, mas ela precisa ser usada do jeito certo. Por quê? Porque a farinha de coco, ela é rica em fibras, inulina, mais especificamente. E essa fibra, ela vai absorver uma grande quantidade de água na sua massa. Ela tende a ressecar o seu resultado se utilizada em grande proporção e não for utilizada em combinação com outros ingredientes que tragam umidade, que tragam maciez, por exemplo, purê de fruta, né? Eu gosto de usar essa farinha com purê de banana, né? Associada ali com um purê de banana, com um purê de um tubérculo. Por quê? Porque o purê vai me trazer liga e vai me trazer umidade. E eu preciso disso quando eu uso muita farinha de coco, porque a farinha de coco tende a ressecar a massa e, consequentemente, né, ela vai também esfarelar esse produto, se você não souber balancear esse resultado, tá? Esse resultado de combinação de farinhas. Então, a farinha de coco, sim, ela é muito nutritiva, ela é rica em gorduras boas, fibras, né? Mas nós precisamos conhecê-la para utilizá-la corretamente. Um outro ingrediente que não é comum nos preparos com farinha de trigo é o vinagre, né? Eu acho que se vocês já viram alguma receita minha, vocês já perceberam que eu gosto de utilizar o vinagre dentro das receitas. Mas você sabe por que eu gosto de usar? Ah, vai uma quantidade tão pequena, não deve fazer diferença. Faz diferença, tá? O vinagre, ele é um ácido. Então, como o ingrediente é ácido, ele vai atuar nas bolhas de ar dentro da massa. Como assim? Sabe aqueles furinhos do bolo que depois de assado você vê que fica um monte de furinho? Então, ali tinha uma bolha de ar durante o processo de cocção. É essa bolha de ar que faz o bolo crescer. Ela expande, o calor do forno vai expandir os gases que estão dentro dessa bolha, consequentemente o nosso bolo cresce. Então, ali dentro daquele furinho era uma bolha de ar. Só que nós temos um problema que pode ser que essas bolhas de ar, elas se rompam quando o processo de cocção está acontecendo, a expansão dos gases está acontecendo, muitas delas se rompem. Por quê? Porque nós temos uma fina película ali envolvendo essa grande quantidade de ar que tem dentro dessa bolha de gás, bolinha, né? Se ela se rompe, a gente perde a fofurice do nosso resultado. O nosso resultado assado não fica cheio de furinhos, porque a bolha estourou, o gás saiu da massa. O vinagre entra nessa etapa para ajudar essas bolhas de ar a ficarem mais firmes. Então, eu tenho uma película que envolve o gás e o ar que foi incorporado à massa mais resistente. Isso, consequentemente, vai manter a bolha de ar mais firme durante o processo de expansão dos gases de cocção dessa massa. E o resultado final ele vai ficar mais macio e fofinho por conta
da manutenção dessas bolhas de ar. Então, olha como é interessante a gente entender os ingredientes que estamos utilizando, porque a partir disso a gente sabe o que colocar na massa para trazer determinado resultado. Isso te dá segurança. Você conhecer as funções dos ingredientes que você mais usa no seu dia a dia te traz segurança para fazer receitas sem glúten que deem certo, que funcionem, que fiquem perfeitas. Né? A gente precisa desse conhecimento, sim. É preciso, além de conhecer os ingredientes, né, as funções deles, como eles interagem, é preciso também conhecer o seu forno, conhecer as formas que você deve utilizar para determinadas massas, tá certo? Não é só conhecer os ingredientes, está resolvido. Não, a gente precisa conhecer as técnicas. Ah, eu vou fazer essa massa de bolo através do método espumoso. Não, vou fazer essa massa através do método por adição ou método direto. Isso é importante que você conheça. Já vamos falar sobre um método que é utilizado para fazer bolos. E a alteração do método usado altera, sim, o resultado final, tá? Então, é importante você ter esse conhecimento para que você consiga executar as receitas com segurança, alcançar um resultado perfeito muito mais rápido. É esse conhecimento que me tornou capaz, que me permitiu adaptar as minhas receitas, criar as minhas próprias receitas. Todas essas receitas que estão disponíveis nas redes sociais, nas minhas redes sociais, todas as receitas que estão dentro do meu curso são exclusivas. Por quê? Porque eu não copiei de ninguém, eu criei. E o que me permitiu isso? O conhecimento sobre os ingredientes, sobre as técnicas de preparo, sobre cada etapa da execução de cada tipo de receita. Então, é muito importante você ter ciência de que para ter segurança, para que você consiga alcançar os resultados perfeitos, você precisa desse conhecimento. Você vai perder o medo com isso, tá? Você não vai pensar, nossa, mas se eu fizer essa receita eu vou perder ingredientes. Não, por quê? Porque você vai identificar se aquela receita está equilibrada ou não antes de fazer. Essa capacidade, algumas das minhas alunas já têm. De identificar, algumas não, todas elas. Mas a capacidade de criar, algumas já têm. As mais antigas, né, já têm essa capacidade. Por quê? Porque esse conhecimento permite a elas não só adaptar as receitas de família que elas tinham, mas também criar as suas próprias receitas. A Mariana é uma aluna minha, bem antiga, ela é de 2020, se eu não me engano. E ela adaptou várias receitas já, mas tem uma em específico que era uma receita de família que ela amava muito, é o bolinho de chuva. Então ela adaptou uma receita de família que levava farinha de trigo, que tinha glúten, para uma receita sem glúten perfeita. Por quê? Porque ela tem o conhecimento necessário para isso e isso permite a ela ter mais segurança para fazer essas adaptações, tá? Então, o conhecimento é essencial, não só para você acertar as suas receitas, mas também para você saber substituir os ingredientes dentro de cada uma. Ah, eu não posso comer coco. Ah, eu não posso comer milho. O que você faz quando uma receita leva amido de milho? Tem que saber substituir. Como é que você sabe substituir? Entendendo quais são as funções principais do amido de milho. Ah, eu quero substituir a farinha de quinoa na receita. Qual é a função principal da farinha de quinoa? Estrutura. Se é estrutura, o que eu tenho que usar para substituir a farinha de quinoa? Outra farinha de estrutura. Porque se eu coloco uma farinha de liga no lugar, eu desbalanceio a receita, tá? Eu preciso usar as mesmas funções do que foi retirado para obter um resultado final similar.